Em nome do Senhor Jesus, novamente estou no ar para falar da palavra de Deus neste dia tão especial, maravilhoso. Então, 3 fontes de revelação: o espírito humano, o diabo e espírito satânico e o Espírito Santo. Então, vou explicando aqui nos versículos bíblicos, a palavra de Deus, fazer um básico aqui. O tempo sempre é limitado, mas vamos ir em frente aqui, então. O espírito humano. Lá, então, em 23 de Jeremias, 16, 17, o versículo, explicações. Como também o versículo 20, o versículo 26 e também 23. O 23 de Jeremias diz assim: sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Então quer dizer que Ele é Deus, que Ele está em todos os lugares. Ele tem os seus anjos, os arcanjos enviados, o Espírito Santo e tudo, né? Ele está no trono da glória, mas Ele envia os seus, né? E assim, então, mas lá em Isaías 44, o capítulo e 20, o versículo, a explicação. Ezequiel, também 13, o capítulo 17, o versículo, também mais explicações, né? Em Hebreus 3, o capítulo 10, o versículo. Não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades. Não dá ouvido a esses profetas. E como tem hoje. Estou batendo assim na palavra, na verdade, falando para as pessoas, para ver se abre o entendimento delas, entender o verdadeiro caminho, né? Aqui, ó, o diabo e os espíritos satânicos. Então, veja, lá em Samuel já tem lá, como Saul, né? Tinha aquele procedimento aqui, tão ruim, que ele teve 21 tentativas, né, aqui para matar Davi, né? 21. E o espírito mau se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. E Davi tangia sua harpa com a sua mão como de costume. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou 2 vezes, porque o Senhor era com ele e dele se retirou. Então, lá, 1 Reis 22, o capítulo, e 21, 24, o versículo. O espírito de mentira na boca de seus profetas. Também lá, 16 de Atos, capítulo 16, o versículo. A moça tinha o espírito de adivinhação, que dava grande lucro a seus senhores. Mas Paulo, voltando-se a ela, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te, sai dela. E na mesma hora ele saiu. Lá então, 1 Timóteo 4, capítulo 1, versículo. O Espírito, porém, expressadamente diz que os últimos tempos apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas demoníacas. Então, veja bem, lá em 1 de João, o capítulo 4, o versículo 1 a 6. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas já têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que
confessa a Jesus Cristo que veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, cerca do qual o viste, que já há de vir. Eis que já está no mundo. Filhinho, sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está Espírito de Deus do que o espírito mau que está no mundo. Continuidade, pessoal. Então, lá, novamente, lá em João, continuidade no capítulo 4, 1 João, e no versículo 5 e 6 agora. Do mundo sou, por isso são, Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Aquelas pessoas que vivem as coisas erradas do mundo, Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito Santo, em Atos 3, o capítulo 21, o versículo. Então, aqui vamos falando uma parte sobre a segunda vinda. Segunda vinda de Jesus. Falou, antemão ao qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. 1 Coríntios 12, o capítulo 1 a 11, os versículos. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmão, que sejais ignorante, bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, porém o Espírito é o mesmo. Que Deus opera tudo em todo, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que foi útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de cura, e a outro operação de milagres, a outros profecia, e a outro dom de discernimento, os espíritos, e a outro de discernimento e espíritos, E a outro aqui a variedade de língua, e a outros a interpretação de língua, mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja. Lá em 2 Timóteo 3, o capítulo 15, o versículo 17. Veja, o que desde a tua meninice, a mocidade, sabe as sagradas letras, as quais pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para reguardir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, falsas doutrinas não é de Deus. Falsas doutrinas não é de Deus. Então vamos ver novamente aqui, Jeremias 23, 16, o capítulo aqui.
ao detectar falsos espíritos, do verdadeiro espírito, deve-se perceber que qualquer doutrina que nega ou de algum modo causa dúvida e descrença no que diz a respeito a algum ensino das Escrituras inspirada por demônios. Além disso, qualquer poder, influência ou doutrina que leva uma pessoa a se tornar passiva, melhor dizendo, tornar passiva, inativa, submissa e sem resistência a todas as obras sobrenaturais que procuram controlar a vida contrária às Escrituras. Não é de Deus. Veja como tem tanta coisa hoje que controla a vida dos seres humanos, a vida das pessoas. Para elas não conseguirem entender a doutrina de Deus, e sim as doutrinas que não é a de Deus, é a doutrina de demônio. Porque você tem os dois lados, o certo e o errado. Então, tu tá na palavra, que é ela que vai julgar nós, ou tu tá na doutrina de demônios, que leva à perdição para todos sempre. Então, vamos examinar as Escrituras, esses versículos bíblicos que eu tenho citado na palavra de Deus, que possa entrar no coração, na vida, nos lares das pessoas que vão ouvir e assistir, sobre o espírito mau e o espírito de Deus. Que Deus possa abençoar todos nesse santo dia novamente, que vão ouvir e assistir. Sejam todos ricamente abençoados por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém.